Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Com decorrência desse problema da pandemia do Covid-19 e os decretos municipais e estaduais, a gente não poderá retornar às aulas presenciais, né? Como a gente tinha feito a quarentena. Ó. Então, a alternativa para que vocês não quebrem esse processo de ensino-aprendizagem de vocês, que já iniciamos, nós vamos concluir a disciplina de clínica cirúrgica por aulas online, tá? Como vai se dar o método de ensino nosso agora? Eu estarei semanalmente mandando durante a semana material por vídeos aulas, ou seja, vídeos com as aulas. Estarei disponibilizando os slides mais um estudo dirigido que deve ser feito e elaborado por vocês, tá? A presença vai ser feita mediante a visualização dos vídeos que vai estar publicado, postado na plataforma do YouTube, tá? Então eu tenho como ver lá a visualização de quem acessou o vídeo, mais a entrega do estudo dirigido no tempo, na data estipulada. Lembrando, gente, que o estudo dirigido ele não é avaliativo, tá? Ele vai ser meramente uma ferramenta de fixação, assimilação do conteúdo para auxiliar vocês nesse processo agora, tá? E o único estudo dirigido que vai ser avaliativo é aqueles que a gente já tinha feito em sala de aula, tá? Que eu corrigi, que quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou estar distribuindo para vocês, devolvendo, melhor dizendo, ok? Hoje estaremos voltando, melhor dizendo, falar sobre assistência de enfermagem no paciente cirúrgico ortopédico, ok? Ortopedia não é um setor que a clínica cirúrgica abrange, tá? Em muitos hospitais. A maior parte dos hospitais ele tem um setor de ortopedia próprio, tá? Então esse serviço é desanexo à clínica cirúrgica, mas em alguns hospitais são junto, ou então, na nossa realidade aqui da nossa cidade, é separado, mas às vezes há necessidade de leitos e às vezes a clínica cirúrgica contempla esses leitos, os pacientes ortopédicos, tá? Quanto à introdução, gente, as cirurgias ortopédicas visam corrigir problemas do paciente que apresentam distúrbio no sistema músculo-esquelético, ou seja, do músculo e do esqueleto, que abrange os ossos, músculo e as articulações, tá? Então, todas essas estruturas anatômicas, tá? Como fratura, deformidades articulares, anomalias congênitas e entre outras, tá? Então, quais são os cuidados pré-operatórios gerais da cirurgia ortopédica? Que são cuidados gerais, tá, gente? Que a gente faz os cuidados para todos os pacientes que têm cirurgias ortopédicas, tá? Então, apoio psicológico, em geral, apresenta um medo da dor, da incapacidade, da deformidade no pós-operatório, além da maioria das cirurgias ortopédicas requerer um longo período de repouso e mobilidade pós-operatório, que traz muita apreensão. Então, assim, esse apoio é psicológico em todos os tipos de procedimentos cirúrgicos nós devemos ofertar para o paciente, né? E aqui na ortopedia também, tá? Salientando que tem muito problema a questão da incapacidade, ou seja, deformações que pode vir a ocorrer nesse paciente ou sequelas posteriores, o período de repouso, né? Ou seja, às vezes o paciente fica 3, 4, 6 meses sem poder fazer as atividades que ele normalmente fazia, como trabalhar. Isso gera uma apreensão no paciente e nós temos que dar todo esse apoio para ele, tá? Os cuidados físicos, então, a higienização, alimentação, mudança e outras, né? Tipo, todos os cuidados necessários que a gente faz do físico do paciente, né? Preparo da pele para prevenir infecção óssea, pois muito difícil de ser tratado. Então, assim, sempre higienizar a pele corretamente. Se tiver fixadores externos, também
sempre estar utilizando o clorexidina degermante, tá? Para que evite essa infecção óssea, tá? Porque infecção óssea é extremamente difícil o tratamento e difícil a recuperação do paciente, tá? A nutrição tem que ser adequada, a hidratação adequada para favorecer uma recuperação adequada para o paciente, uma recuperação rápida, né? Ou diminuir o tempo de permanência. Tá? Tanto os cuidados pré-operatórios nessas cirurgias, tá, gente? Aqui são os cuidados gerais. Os cuidados gerais no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, o posicionamento quanto a rotina da cirurgia, tá? Então, posicionar o paciente conforme a rotina da cirurgia, qual ele fez, deve ser colocado no leito, mantendo o alinhamento correto do corpo, tá? Então, sempre deixar o corpo alinhado é importante para diminuir dor, melhorar a circulação e entre outros probleminhas que poderá apresentar aí nesse momento aí para o paciente, ok? O leito deve ser firme, podendo ser necessária a utilização de tábuas ou colchões, tá? Ou sobre os colchões ou até mesmo outros métodos aí aplicados, tá? Então a gente precisa às vezes ter um leito às vezes mais rígido, mais duro, para que possam fazer a mobilização correta do paciente, né? Manter a extremidade operada mais elevada que o restante do corpo, tá? Para favorecer a circulação e prevenir ou reduzir edemas. Em alguns casos, são necessários o uso de aparelhos para manter membros na posição, tá? Isso aqui é a tração que a gente vai ver. É muito importante sempre manter alinhado e elevado esse membro, gente, para melhorar o retorno venoso, tá? Porque uma dos problemas de cirurgias do pós-operatório de cirurgias ortopédicas ou até mesmo de lesões ortopédicas são extremamente edema e dificuldade do retorno venoso por causa desse edema, tá? Então a gente precisa estar elevado, melhorando esse retorno venoso para poder reduzir esse edema e melhorar essa circulação, ok? Aliviar a dor, tá? Quando consiste, pode ser decorrente uma posição incorreta, tá? Pressão no local, roupas, gesso e tração, cansaço, além do próprio traumatismo operatório. A enfermagem deve procurar identificar o tipo de dor, as causas e possível rever, tá? Caso a dor seja devido ao gesso, tração ou outros aparelhos, o médico deve ser avisado, tá? Porque às vezes há necessidade de fazer alguma outra intervenção. A gente mantendo, gente, o paciente alinhado, ou seja, o membro alinhado, sem pressão no local, roupa que não aperte o local, já é uma medida de aliviar essa dor, tá? A grande maioria já se alivia a dor com essas medidas aí. Membro elevado, que reduz edema, retorno venoso. E também tem as medicações aí que a gente pode estar usando, os anti-inflamatórios, os analgésicos, tá? Os opioides e por aí vai. Tá? Cuidar na movimentação, deve-se movimentar devagar, apoiando a parte afetada e fazendo movimentos coordenados, tá? Então a gente precisa fazer esses movimentos coordenados e apoiando sempre esse membro que está afetado, né? Aplicar calor pode ser prescrito pelo médico para auxiliar a relaxar os tecidos e estimular a circulação, aliviando a dor, tá, gente? Só que tomar um pouco de cuidado, que se o edema tiver exagerado, o calor vai fazer vasodilatação, então vai aumentar esse edema, tá? Então tem que ter uma avaliação clínica adequada do local ali, tá? Então, assim, alguns momentos pode ser que seja necessidade de aplicar o frio, né? Ou às vezes o calor para relaxar o músculo e ajudar nessa tração e tudo mais. Mas a gente precisa avaliar com cautela isso, tá? Observar constantemente as extremidades operadas, observando temperatura, coloração,
pulsão, né? Tipo, a presença do pulso, presença de edema, etc, tá, gente? Isso aqui é muito importante. A gente vê a temperatura, se está na temperatura adequada da pele, tá? A coloração, se não está pálida, se não está cianótica, se tem o pulso no local, se tem presença de edema, tá? Isso aqui vai refletir tanto a temperatura, a coloração e a pulsão, a questão se está tendo o vaso está permeável, ou seja, não está tendo obstrução de vaso por estrangulamento, tá? Porque se está, por exemplo, com gesso, ele pode estrangular essa artéria e o membro, a extremidade deixar de ser irrigado, ou então pelo próprio edema, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Ou então, em caso de fratura, pode ter lesão vascular nervoso. Então, tanto o sistema circulatório como nervoso pode ter lesão e isso vai ser prejudicial para o paciente. A gente tem que ter atento. E esses vão ser os sinais apresentados. Tá? Observar os sinais vitais, tá? Monitorar os sinais vitais e anotá-los, tá? No registro correto, de forma correta. Auxiliar na higiene corporal, tá? Cuidando principalmente quando tem fixadores externos ou tração para questão de infecção, tá? Prestar cuidados preventivos à descarga de decúbito. Então, assim, se tiver como movimentar, o paciente movimentar, cuidando com a questão do alinhamento. Caso não puder fazer outras medidas de aliviar pressão em extremidades, usar curativos protetores em prominência óssea e por aí vai, tá? Estimular movimentos das partes não afetadas, desde que não haja contraindicação para prevenir atrofia musculares da articulação. Então, assim, membros que não estão afetados, a gente tem que estimular essa movimentação para prevenir essas atrofias que podem surgir e é muito comum, tá? Cuidados com a alimentação, dieta nutritiva rica em proteínas, vitaminas, sais minerais para auxiliar a cicatrização. Embora não seja aconselhável a administração excessiva de leite e outros alimentos que contêm cálcio a pacientes que ficam muito tempo imobilizados devido às possibilidades de cálculos renais, tá? Então, assim, quanto à alimentação, ela tem que ser uma alimentação nutritiva que suprime as necessidades corporais da pessoa, tá? Do indivíduo. É ideal que tenha bastante proteína e bastante colágeno, tá? O cálcio também é adequado. Pegar também sol, por causa da vitamina D e alimentos que têm vitamina D para ajudar essa calcificação. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão do cálcio e vitamina C, por caso pode sim facilitar a formação de cálculos, principalmente cálculos renais, tá? Observar e controlar eliminações intestinais e urinárias, tá? A eliminação intestinal, gente, a gente tem que ficar muito atento, porque a pessoa muitas vezes fica muito tempo acamada e isso pode não se movimenta adequadamente, então pode ter uma constipação, tá? Então a gente tem que ficar atento, equilibrar isso com fibras, água e tudo mais. A urina também, porque como a pessoa está naquela posição horizontal, deitada, a drenagem urinária fica ruim, então tem acúmulo de cristalizar os cristais de ureia, creatinina e tudo mais, e cálcio e formar os cálculos renais, tá? Cuidados especiais com gesso, tração e aparelhos ortopédicos, tá? Que a gente vai ver daqui para frente. Quais são as complicações que apresentam? Dor, tá? É muito comum apresentar dor, tanto pela questão da lesão ocorrida, quanto pelo procedimento cirúrgico, tá? Complicação respiratórias, tá? E circulatórias, devido por embolias, ou muitas vezes ficar muito tempo deitado, acúmulo de secreção pulmonar, e isso pode vir causar uma pneumonia, formação de coágulos, e daí assim, tromboembolismo pulmonar, e por assim por diante, tá? Atrofia muscular e articular, deformidades, tá? Deformidades no membro, escária de decúbito, ou melhor, lesão por decúbito, lesão por pressão, tá? Melhor dizendo, infecções e embolia, tá?
O gesso, tá, gente? O gesso nada mais é que é um técnico empregado para imobilizar uma extremidade da parte do corpo, tá? Uma determinada parte do corpo, manter o osso alinhado em caso de fraturas e cirurgias ortopédicas, aplicar uma compressão uniforme sobre os tecidos mole e corrigir defeitos, tá? O gesso em sua forma natural é em pó, tá? É aplicado através de ataduras especiais impregnadas de pó embebido em água, tá? Antes de colocação do gesso da pele na prominência óssea, são colocados algodões ortopédico ou malhas ortopédicas para evitar o contato direto com a pele, protegendo essa região de prominência óssea de atrito, tá, gente? Então, assim, o gesso nada mais é do que uma atadura, igual uma faixa, impregnado com esse pó, com esse cal, né, com esse pó, e aplicado, ele é hidratado, ele vai formar uma massa e com isso a gente faz o gesso, a fixação, né? Imobilização do membro, tá? Sempre aplicando esses algodão na proeminência óssea para não ter lesão da pele, ok? Aqui a gente tem uma imagem dessa atadura, tá? Impregnada com esse pó. E aqui a gente tem o pessoal fazendo a técnica de imobilização na perna esquerda de um paciente. Tá? Aqui no braço direito. Tá? Cuidados com o paciente engessado, então, gente. Observar o tipo de aparelho, ou seja, que tipo de técnica que está sendo usada de imobilização, se precisar de tração e tudo mais. Manter o membro engessado elevado, então sempre manter o membro mais elevado que é o corpo, tá? Evitar qualquer tipo de pressão sobre o gesso, pois o gesso demora em torno de 48 horas para secar totalmente. Nesse período, qualquer coisa que seja colocado sobre ele poderá provocar compressão e danificar ou marcar, deixar deformado o gesso, e isso vai ser incômodo ou às vezes pode ter prejudicial para a pessoa, tá? Auxiliar na higiene, evitando molhar o gesso, tá, gente? Então, assim, o gesso não tem problema, assim, molhou um pouquinho, não vai, desde que ele não fique mole, não é problema, tá? Respingou, melhor dizendo. Teve algum respingo de água, não é o problema. Só que a gente tem que cuidar muito para que ele não molhe e não fique mole, tá? E amoleça. Dessa forma, sendo prejudicial, porque ele vai perder aquela função de imobilização dele, tá? Manter o corpo na posição anatômica sempre, tá? Observar edema, é frequente ocorrer edema após a aplicação de gesso. Deve-se estar atento a sinais de formigamento, ou seja, sinais que a circulação não está adequada, dor, cianose, palidez, pode identificar compressão de vasos sanguíneos e nervos, tá? Se o paciente se queixar de dor, não administrar analgésicos sem antes verificar a causa, tá? Então, o paciente reclamou de dor, a gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese, um exame físico para ver o que está causando essa dor. Às vezes, só o fato de mudar o alinhamento, a gente já resolve o caso dele, tá? Em caso de cirurgia, verificar sinais de hemorragia através do gesso, tá? Ou outros orifícios, tá? Como às vezes tem fixação. Orientar para não introduzir nada dentro do gesso, pois isso pode causar escoriação na pele, pode deslocar os ossos, né? As duas extremidades dos ossos, uma para diferente da outra, não deixando esse alinhamento correto. Nos dias de muito calor, deve-se colocar um ventilador para proporcionar um conforto a mais conforto, tá? Arejar o máximo possível. Verificar a movimentação dos dedos, caso o gesso nos membros superiores e inferiores, tá? Então, verificar se tem essa movimentação da extremidade que sobrou, né? Ou seja, nos dedos, por exemplo, da mão, engessei o braço, melhor dizendo, o antebraço. Se eu consigo movimentar os dedos, a coloração, a temperatura, observar o cheiro. Normalmente as regiões engessadas há um odor característico devido à falta de ar, tá? Ou seja, falta de respiração.
ali daquele local, ou seja, troca daquele ar. Caso o odor modifique, tornando-se fétido, pode indicar infecção, tá? Então tem que ficar atento. Proteger a região de atrito com o gesso para prevenir escária. Orientar para não cobrir o gesso com plástico ou borracha, porque para não umedecer, tá? Não andar em assoalhos, superfícies molhadas. Gente, a gente tem que cuidar com esses plásticos e borracha para cobrir o gesso, porque a pele, aquele membro ainda vai continuar transpirando, vai continuar evaporando essa transpiração, vai condensar essa transpiração e vai cair com forma de gotículas de água. Isso pode umedecer, tá? O gesso, então tem que ficar atento. Vai dar banho, pode até usar um plástico, mas tem que ser o mais rápido possível e cuidar com essas características. Tá? Quais são os cuidados no pós-retirada desse gesso? Tá? Então a gente precisa limpar a pele suavemente com água morna e sabão neutro, enxugando com toalhas macias. Aplicar talco infantil, maisena ou lubrificar a pele com soluções à base de lanolina ou outros pomadas, soluções disponíveis. Tá? Orientar para não coçar, pois ocorre purido e a pele está sensível e provoca escoriações. Tá? Após um período de imobilidade, é frequente o paciente apresentar dor, rigidez e atrofia, devendo ser orientado que é uma consequência normal e que irá obter melhora gradativa, melhora em algum tempo, tá? Em algum tempo ele melhora. Orientar sobre exercícios gradativos que deverá fazer, evitando qualquer esforço brusco. Complicações, gente. Quais são as complicações? Circulatórias. Pela imobilidade ou compressão do vaso sanguíneo, tá? Então a gente pode ter problemas circulatórios devido a essa imobilidade ficar muito tempo acamado ou compressão desses vasos, como tromboses, formação de trombo, embolias e por aí vai. Edemas, tá? Por causa do processo inflamatório, então ocorre esse inchaço, esse edema. Escoriações, formação de escária na região em atrito com gesso. Deformidades articulares. Ancilose, que é a rigidez da articulação, ou seja, atrofia dessa região da articulação e ela fica rígida. Tá? Atrofia muscular. Complicações respiratórias, principalmente por ficar muito tempo acamado, tá? A pessoa fica muito tempo acamado e os mecanismos de limpeza das vias respiratórias tem dificuldade de resolver esse problema e acaba fazendo com que acumule secreções e com isso possa ser meio de colonização de micro-organismos e vir ocorrer uma infecção, uma pneumonia, por exemplo. Tá? Úlcera por pressão. Tá? Tração, gente, consiste em uma força aplicada em direções opostas. Tá? Indicação. Tá? Então, essa tração nada mais é do que essa força aplicada em direção oposta para manter em alinhamento o membro. Porque quando você quebra, por exemplo, vou dar um exemplo do fêmur. Você quebrou o fêmur, o músculo contrai. Essa contração faz com que diminua o tamanho do membro. Para manter alinhado, você precisa fazer uma tração desse membro para poder deixar alinhado e assim ele cicatrizar de forma correta. Tá? Indicação: recuperar o comprimento e o alinhamento de um osso, tá? Aplicando em caso de fratura dos ossos longos, tá? Como o fêmur, por exemplo. Imobilizar fraturas. Diminuir contração muscular e alívio da dor. Tá? Tipos de tração: a gente tem a transcutânea, tá? Que é quando se aplica, você utiliza faixas adesivas diretamente na pele, ou seja, usa umas faixas adesivas diretamente na pele e o peso não pode exceder a 4,5 kg. Tá? Eu vou ter imagem, eu vou mostrar para vocês.
Transesquelética é quando a fixação é realizada através de fios metálicos, pinos, introduzidos no osso. Ou seja, aqui já é a tração que vai o mecanismo, os fios metálicos dentro do osso para fazer essa tração, ou pinos, tá? Então tem um pouco de diferença. Aqui a gente tem uma tração cutânea, então assim, a pessoa tem essas faixas, tá? Fitas, que são aderentes à pele, e aqui fica um peso na ponta, né? Com a tração, que não pode exceder 4,5 kg. Tá? Aqui a gente já tem uma tração esquelética, tá? Então a pessoa quebrou, utiliza pinos que vai lá dentro do osso, ou seja, um fio metálico, uma haste metálica que vai dentro do osso, e todo esse mecanismo faz com que puxe. Então, às vezes é por rondanas, às vezes é por alavanca, tá? E tem esse contrapeso aqui para fazer essa tração nesse movimento aqui. Ou seja, o corpo está aqui e ela faz para cá a força, a tração, tá? Para manter alinhado e no local. Observações, gente. Em ambos os casos, se utiliza peso para exceder a tração, pode ser contínuo, como também em caso de fratura no pós-operatório, de cirurgias ortopédicas ou intermitentemente, com o paciente permanecendo alguns minutos sob tração por dia, realizados com auxílio de outros equipamentos no serviço de fisioterapia. Então, assim, pode ser de forma intermitente ou contínua, né? Com auxílio de outros equipamentos e principalmente no serviço de fisioterapia. Então, os fisioterapeutas motores aí, que faz fisioterapia motora, e nessas cirurgias de pós-operatório de cirurgias ortopédicas também. Tá? Cuidado de enfermagem de contração contínua. A gente precisa manter o membro sobre a tração em posição anatômica, tá? Verificar se os pesos, os cabos e as rodanas estão colocados em posição correta, né? Observar os curativos nos casos de tração transesquelética. Esses curativos são trocados diariamente conforme a prescrição. Observar a pele frequentemente em busca de sinais de pressão ou ficção, tá? Sobre permanência óssea. Estimular a movimentação ativa de todas as articulações não afetadas. Tá? Cuidar e orientar visitantes e os demais funcionários para não mexer com o paciente, pois isso provocaria muita dor, alteração na região a ser tracionada, manter os pesos livres, nunca apoiados, tá? Para que ele possa fazer de fato a função dele, orientar quanto à movimentação, tá? Auxiliar na higiene, prevenir escária de decúbito, lesão por decúbito, né? Lesão por pressão, né? Nunca remover os pesos sem orientação médica, sem o médico prescrever. Né? Quais são as complicações? Trombofeblite, ou seja, aquela inflamação do vaso sanguíneo que causa essa formação de trombo devido a essa imobilização e outros fatores, tá? Complicações respiratórias, principalmente por acúmulo de secreções na árvore brônquica, tá? Lesão por pressão, tá? Escoriação da pele por tração transesquelética, tá? Infecção do local de inserção dos pinos ou fios na tração esquelética, deformidades, tá? Amputações, gente. É a remoção total ou parcial de qualquer parte do corpo, embora o termo seja mais comumente empregado para designar a retirada parcial ou total de um membro, pé, perna, mão, braço, tá? Indicações. A amputação só é realizada quando não existe nenhuma outra possibilidade de salvar o membro, existindo risco de vida ao paciente, tá? Distúrbios circulatórios graves decorrente de doenças vasculares, acidentes de eletricidade, tumores malignos. Então, assim, só é indicado uma amputação quando há risco de vida para o paciente e que
não tem a possibilidade de salvar aquele membro acometido, tá? Então, assim, a gente tem problemas circulatórios que pode levar a esse quadro, tá? Então, obstrução, tá? Doenças vasculares como as obstruções, insuficiência venosa e por aí vai. Acidente com eletricidade, ou seja, leva um choque, dá queimadura de terceiro grau, perde muita massa tecido ali por causa dessa queimadura. Então, às vezes há necessidade, às vezes um tumor maligno, tá? Infecções, pessoas com doenças metabólicas como o diabetes mellitus, tá? E por aí diante, tá? Os cuidados no pré-operatório, preparo psicológico, isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Porque a pessoa vai perder um membro, ele muitas vezes não vai conseguir mais fazer o que fazia antes. Também tem todas as vezes, após a retirada desse membro, tem todo aquele momento do luto, do perda do membro, rejeição, depois negação e por aí vai, tá? A dor fantasma, propriamente dito, que é aquela dor dele sentir o membro, sentir dores também do membro e o membro não está ali. Tá? Sempre que houver condições, deve se preparar para acertar a cirurgia, tá? Avaliar as condições circulatórias, nutricionais, de hidratação, etc. Tá? E outras. Exercício para fortalecimento dos membros sadios para facilitar a adaptação da próteses, o uso de muletas, desde que a cirurgia não seja de emergência, tá? Os cuidados gerais com cirurgias ortopédicas, cuidados no pós-operatórios, tá? Agora, manter o coto elevado, ou seja, aquele pedaço do membro que sobrou elevado para prevenir hemorragias e melhorar o retorno venoso. Verificar, assim, drenos, se existem drenos, tá? Observar sinais de hematoma, caso ocorra, pode-se aplicar no toniquete, desculpa. Observar sinais de hemorragias, tá? Hemorragias. Caso ocorra, a gente precisa intervir, tá? Compressão direta, compressão de artéria e em últimos casos, usar torniquete quando a vida do paciente está em risco, a gente não consegue controlar até que o médico chegue para a gente poder fazer uma intervenção cirúrgica, tá? Verificar o curativo é com a presença de secreção serosa nos primeiros dias da cirurgia, observar o aspecto da ferida. Algumas vezes a região amputada não é suturada, tá? Cuidados com gesso e tração se houver. Verificar a circulação acima da região amputada, tá? Observar o exercício que deverá fazer quando o hospital dispõe de serviço de fisioterapia, fisioterapeuta orienta, supervisiona o exercício. Manter o coto na posição anatômica para prevenir deformidades. Observar a técnica correta de enfaixamento do coto visa prevenir complicações circulatórias, edemas e modelar o coto para adaptações de prótese. Auxiliar na reabilitação, proporcionando terapia ocupacional, recreação, orientando sobre a postura, exercício e outras. Isso é de suma importância. Colaboração da família na execução do programa, tá? Ou seja, nessas atividades. Quais são as complicações? Hemorragia, infecção, a dor fantasma refere-se a uma dor que o paciente apresenta no membro já não existente, ou seja, na região amputada. É bastante frequente em paciente e queixam-se de dor, frio, calor, pressão, formigamento e outros, tá? Que só irão desaparecer quando houver aceitação total por parte do paciente, tá? Então, isso daí tem tanto a questão psicológica, um pouco física, mas a física a gente consegue controlar com medicações e tudo mais. Então, é bom fazer esse acompanhamento psicológico e essa dor, no decorrer dos meses, vai se recuperar. A deformidade na posição do coto, tá? Não adaptação à prótese,
tá? Então aqui algumas terminologias, tá, gente, que a gente vê no ortopedia. Adução, ou seja, um movimento que afasta um membro da linha média do corpo, então aquela que abre. Você está com o braço estirado no longo do corpo, se eu abro o braço para o lado, eu faço adução, tá? A abdução é quando o membro se movimenta do membro, a linha média do corpo, ou seja, o meu braço está lá aberto, eu trago de novo para a linha do corpo, então isso daqui é adução. Ancilose é endurecimento, perda da função articular. Artrite é inflamação da articulação. Artrose é fixação cirúrgica de uma articulação. Artroplastia é plastia de uma articulação que restabelece função, ou seja, plastia é recuperação de uma função da articulação. Artrose, alteração degenerativa de uma articulação que leva à redução em capacidade de realizar movimentos articulares. Cifose, curvatura anormal da coluna com proeminência dorsal, ou seja, concunda, tá? A linguagem popular. Escoliose, inclinação lateral da coluna. Espondilose, destruição de uma vértebra. Geno gago, encurvação do joelho para dentro. Geno varum, encurvação do joelho para fora. Lordose, a curvatura anormal da coluna vertebral com proeminência ventral. Tá? Vocês podem colocar esses termos no Google, a gente vê em imagem, que fica mais fácil para vocês, tá? Macrodalia, aumento anormal de dedos, ou seja, vários dedos na mão, no pé. Osteoporose, rarificação do osso, formação de poros, ou seja, aquela osso que fica com aqueles poros frágeis. Ostomia, abertura de um osso. Polidactilia, presença de dedos extraluminários, tá? Sequestro, é o fragmento do tecido ósseo necrosado. Sindactilia, a presença de uma membrana unindo os dois ou mais dedos. Torcicolo, dor súbita no pescoço, tá? Provocada por contração dos músculos cervicais, tá? Aqui está a nossa referência, gente. Eu estarei mandando as aulas para vocês e também o estudo dirigido que deve ser entregue, tá? Deve ser feito e entregue. Está valendo a presença de vocês nas aulas, ok? Até mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição via WhatsApp.